vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão fraco
Deus fiel, o Deus a quem servimos não nos desampara jamais. O Deus a quem servimos é um Deus perdoador, é Deus de amor. Ele é o nosso guardador. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Entre nós, podemos sentir sua presença, podemos ouvir sua doce voz, podemos contemplar as maravilhas das suas mãos. Nós pertencemos a ti, Senhor. Igreja fiel, porque Deus habita entre nós. Aquele que vem no seu povo tocar na menina dos olhos de Deus tocará. A sua bondade o Senhor mostrará. Todo aquele que o seu refúgio buscar, ao nosso clamor ele inclinará seus ouvidos para nos escutar. O Senhor despertou como um valente para nos proteger. Cale-se toda a terra, pois a santa morada Deus se levantou. O Senhor despertou como um valente para nos proteger. Cale-se toda a terra, pois a santa morada Deus se levantou. Deus se levantou, Deus se levantou, Deus se levantou. A glória de Deus em nosso meio está, em nossos lábios Deus colocará a sua palavra para guiar, e na sombra de suas mãos nos protegerá. Os tesouros do céu a igreja encherá, dos valores eternos ela viverá. O muro de fogo ao redor já está, é Deus nos guardando pra com ele
Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma semana em que continuamos vivendo essa experiência diária, cotidiana, de um culto aqui pela Rede TV, do qual você participa. Nós estamos te chamando, te convidando a viver uma experiência, a participar de um culto, a glorificar ao Senhor, a ouvir a sua voz. Você é nosso convidado para esse momento especial. E nós vamos dar início a esse culto com uma oração. Mas antes, eu gostaria de lembrar de uma informação que nós sempre damos no início e também no final das nossas transmissões, que é um número de telefone que você pode ligar. Você pode ligar assim que o culto terminar, haverá alguém pronto para te atender. Esse número que está aparecendo na tela, 0800 707 3076. Também tem um QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ser redirecionado a uma ligação gratuita e que funciona, vai ter gente lá 24 horas por dia para te atender e que vai orar por você, falar algo da parte do Senhor para a sua vida, algo que vai ser muito bom para você. Nós vamos agora dar início a esse culto com uma oração de invocação. Eu te convido a, se possível, fechar os seus olhos para este momento de oração, porque Deus tem uma bênção para a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Colocamos a nossa vida diante de Ti, reconhecendo que somos pecadores e que pela operação do Teu Espírito, Senhor, nós podemos alcançar comunhão contigo. Assim pedimos, nos abençoa, nos faz alcançar tudo aquilo que tens para nós neste culto. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora vamos cantar um louvor. E um louvor que é uma oração, um pedido para que o Senhor esteja agindo nas nossas vidas através do seu Espírito. Cante ao Senhor conosco. A letra vai estar na base da tela e você poderá acompanhar então e cantar. Mas também esteja atento à letra desse louvor, porque ela traz uma mensagem para a sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos revestidos com o poder do sangue de Jesus. Nós ainda vamos cantar um louvor. E eu quero lembrar que todas as segundas-feiras o nosso culto é um culto de adoração, de glorificação, de gratidão a Deus por todo o bem que Ele tem feito para as nossas vidas. Nós vamos então agora cantar esse louvor. E logo na sequência desse louvor, você vai ouvir a mensagem da parte do Senhor para você, trazida pelo pastor Amadeu Loureiro, com o tema A Sede da Alma. Só uma voz me basta na hora da tristeza e dor. Só uma voz me consola, é a voz do meu Senhor. Ele te
tira a escuridão, Ele faz nascer a luz, Ele dá solução, revelada em Jesus. Só uma voz me basta na hora da tristeza e dor. Só uma voz me consola, é a voz do meu Senhor. Ele tira a escuridão, Ele faz nascer a luz, Ele dá solução, revelada em Jesus. Ele tira a escuridão, Ele faz nascer a luz, Ele dá solução, revelada em Jesus. Ele tira a escuridão, Ele faz nascer a luz, Ele dá solução, revelada em Jesus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler um texto da palavra que se encontra no livro de João, capítulo 7, verso 37. Diz o seguinte, o texto bíblico: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Inicialmente, nós vamos falar sobre esse momento. O que é esse momento ali no final do ministério de Jesus? Ele aparece no último dia da maior festa do judeu, do povo, que era a festa dos tabernáculos. Ele comparece no último dia e diz, olha para ver aquela multidão toda e se levanta e diz isso que está aqui. É bom lembrar que esse momento que o Israel está passando é um momento interessante porque eles estão vindo de um período de mais ou menos 400 anos sem profecia, sem ministério profético para o povo. E o povo nessa época vivia de quê? Das lembranças, das recordações, das citações, das experiências, do passado, daquilo que havia acontecido com o povo, especialmente daquilo que era o resgate do povo do Egito, a retirada do povo, a peregrinação pelo deserto. Então eles rememoravam, era a chamada Festa das Cabanas, eles se acampavam próximo de Jerusalém, com os próprios, aquilo que tinha ali, os galhos, de toda aquela plantação. Eles faziam aquelas barracas e ficavam ali durante 7 dias. Era uma expectativa, era como se fosse o desejo de alguma coisa
rememorar alguma coisa que não estava acontecendo na vida do povo e que aquela geração não tinha visto nada daquilo. Então Jesus se coloca e vê aquilo que se passa no coração daquele povo religioso, que aquilo era uma tradição religiosa, mas sem que Deus se revelasse ao povo. Então Jesus se coloca e diz essa expressão que a princípio eles não entenderam, claro, eles não entenderam aquilo que Jesus estava dizendo, parecia uma coisa, uma frase filosófica. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que significa isso? Jesus estava falando exatamente daquilo que estava na vida, na alma do povo. Qual a aplicação desse texto, disso aqui? Qual a aplicação disso, desse momento de Israel ali, para o momento que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo um momento muito interessante dentro da situação do povo. O mundo, ele vive numa situação de doença, eu não vou falar nem sobre a pandemia, mas há duas doenças que assolam o mundo hoje, são doenças que não são doenças físicas, são doenças mais ligadas ao psique, à alma. Duas doenças, essas duas doenças fazem parte ou acometem cerca de 10% de toda a população. Isso de forma diagnosticada pelos médicos, fora aquelas que você não diagnostica, que são a ansiedade e a depressão. O que é a ansiedade? O médico, às vezes você vai ao médico, ele ouve, você tem todos os sintomas, tudo aquilo, e faz todos os seus exames, e todos os seus exames dão negativo, você não tem nenhuma doença física, somática, e o médico diz que você tem um problema de ansiedade. O que significa isso? A ansiedade hoje, no final do século XX, a ansiedade se manifestou muito por uma síndrome que se tornou famosa, que é a chamada a crise existencial, né, que se tornou moda, atingiu pessoas de renome, pessoas importantes, de onde vim, por que vim, para onde vou, tomou uma proporção muito grande, estava dentro da ansiedade, da doença chamada ansiedade. A partir do século XXI surgiu uma outra doença também dentro da ansiedade, que é chamada a fobia, não é? Que você tem o pânico, então é a síndrome do pânico, que é aquela ansiedade por aquilo que você pressente, enfim. O que Jesus está dizendo aqui e o que Jesus diz hoje para o mundo? A mesma necessidade. Porque quando os gregos falavam sobre ansiedade, que é uma expressão que vem lá da época dos filósofos gregos, eles diziam que a ansiedade era sede da alma. Ou seja, a alma tem necessidade de alguma coisa, ela precisa de alguma coisa que não se sabe explicar, porque a alma não bebe água, a alma não se alimenta de coisa material. Então, qual seria a necessidade? Então, o grego dizia assim, a alma sente necessidade de alguma coisa que não se explica, que não tem como explicar. Então, surgiu essa palavra ansiedade. Quando Jesus coloca isso aqui, hoje, é muito importante isso, porque o homem hoje vive nessa dificuldade, ele não sabe o anseio da sua alma, a necessidade da sua alma. Então é a ansiedade. Então Jesus hoje, da mesma forma que se colocou ali naquele momento, que era um momento importante daquele povo, da tradição daquele povo, que estava vivendo simplesmente de uma lembrança, nós estamos vivendo hoje um cristianismo que vive assim, de festas, de lembranças, de recordações, mas que não tem uma experiência com Jesus vivo. E por isso, Jesus se revela hoje dessa forma, pela operação do seu Espírito, dizendo ao homem a mesma coisa que ele estava dizendo ali para o judeu. Jesus diz hoje, se você tem sede, se você tem uma necessidade no seu interior, um desejo da sua alma, venha a mim e beba. Por que isso? Porque a Bíblia diz que Jesus é a fonte das águas vivas. A outra doença muito grave que acomete o mundo de hoje
as chamadas, a depressão, as depressões. O que é a depressão? A depressão é um problema sério às vezes. Você tem dois tipos de depressão. Você tem a depressão exógena, ou seja, ela é uma depressão de fora para dentro. Ou seja, você tem uma depressão por uma causa, por um motivo qualquer. Você perdeu um familiar, você perdeu o emprego, você entrou numa crise financeira, alguma coisa, uma enfermidade. Isso cria uma situação de angústia, dessa depressão. Então, isso é até uma depressão mais fácil. Mas existem depressões mais graves, as chamadas endógenas, ou seja, aquela depressão que você tem sem motivo aparente, sem causa aparente. Essas são as depressões que às vezes evoluem, às vezes de forma mais dramática, como suicídio. Os países que vivem, os asiáticos, por exemplo, hoje tem um índice altíssimo de suicídio por causa da depressão. Essas duas doenças assolam o mundo hoje, as chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, aquilo que está na mente reflete sobre o corpo. É importante hoje entender essa palavra, Jesus está vivo, e ele se revela hoje da mesma forma que se revelou lá àquele povo que estava vivendo aquela expectativa saudosa. O cristianismo hoje é um cristianismo que vive disso, vive das suas festas, das suas homenagens, mas há uma falta de alguma coisa, há uma necessidade de alguma coisa, porque dentro de você é uma alma. E ela tem essa necessidade, ela tem esse desejo de que alguma coisa possa acontecer. Então, o grito de Jesus, quer dizer, o brado de Jesus lá, no final do seu ministério, para aquele povo religioso, para toda aquela multidão de religiosos, com aquela expectativa, é o mesmo brado de Jesus hoje, para todos, para o mundo todo. Você tem sede, venha a Jesus. Não é você ir a alguém, a B, C, não. Ele disse, e a Bíblia é clara com relação a isso, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então ele está falando da operação do Espírito Santo na sua vida, da necessidade do Espírito Santo na sua vida. Me permito contar uma experiência que eu tive há algum tempo. Eu tinha uma paciente e ela um dia chegou no meu consultório. Era a primeira consulta do dia. Era uma senhora distinta, muito bem casada, de recursos, né? Marido muito bem de vida. E ela chegou, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ela começou a chorar, e eu deixei que ela chorasse, não é? Deixei que ela botasse aquilo para fora, depois ela pediu desculpas. Não, pode ficar à vontade. E ela disse, eu tenho tudo. Eu preciso de um carro novo, meu marido me dá um carro. Às vezes eu tenho uma dificuldade. Um mês passado, uns 2 meses atrás, eu tive uma crise muito forte. Meu marido tirou umas férias, nós fomos passear na Europa, passamos 15 dias, voltamos. As crianças são já adolescentes para jovens, mas estão muito bem, a família bem. Mas eu sinto um vazio, uma falta de paz, uma angústia. Eu sinto a necessidade de alguma coisa que eu não sei o que é. E o mundo para mim, a expressão dela, o mundo para mim tem dia que eu amanheço e o mundo para mim foi pintado de preto e branco, sem nenhuma razão de ser. E ela disse, o que eu posso fazer? Que há uma medicação para isso, alguma coisa para isso? A ciência fala hoje, não é? E nós não somos contra a ciência, fala sobre as terapias, as psicoterapias, existem até medicamentos, tá tudo. Ninguém é contra a ciência. Mas a necessidade daquela senhora, eu disse, olha, eu podia fazer muita coisa por você, mas eu vou te fazer um convite. E fiz um convite para que ela fosse à igreja. E ela foi ao culto naquela noite. E essa senhora teve uma experiência e chorou muito naquele culto.
ela me disse o seguinte, depois de outros dias: tudo aquilo que eu sentia desapareceu, tudo aquilo foi embora, eu comecei a sentir uma coisa nova, uma coisa interior. O que aconteceu com essa senhora? Ela foi à fonte das águas vivas, ou seja, ela aceitou aquele convite, ela foi à igreja e Jesus se revelou a ela, operou no seu interior, no seu coração. Então se cumpriu naquela senhora, naquele dia, aquilo que a palavra diz, aquilo que Jesus disse àquela multidão. Se alguém tem sede, alguém poderia naquela época chegar perto dele e dizer: mas o senhor tem o quê? O senhor está trazendo alguma água? O senhor trouxe alguma água especial? Porque o pessoal aqui está sem beber, talvez. Seria isso? As pessoas podiam perguntar isso. É natural. Mas Jesus está falando de uma alma que dessedenta a sede da alma. E essa ninguém tem. O médico, por mais bem intencionado que seja, a família, por mais bem intencionada que seja, por melhor que seja tudo que está à sua volta, ninguém pode suprir a necessidade da sua alma. Ninguém pode suprir isso. Então, por isso, Jesus disse lá naquele tempo, aquela multidão ali: você tem sede? Você tem sede? A sua alma tem sede? Alguma coisa que você não sabe explicar? Alguma coisa que a sua alma clama dentro de você e você não sabe o que é? Há casos interessantes de pessoas que deram cabo da sua vida por causa disso, né? Me lembro daquele guitarrista famoso, não é, que se suicidou no hotel e deixou uma frase: participei de tudo na vida e a vida continua sem sentido para mim e por isso eu acabo com ela. Era o que isso? Falta de sentido na vida? Aquilo era uma depressão? Aquilo ali era uma angústia da alma? Quem podia resolver? Certamente ele podia ter grandes profissionais que pudessem cuidar dela, mas a necessidade da alma só podia ser suprida com uma coisa: Jesus, que é a fonte das águas vivas. Você que está aí, você está com uma necessidade, um problema, aonde você estiver, clama pelo sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz e diga: eu preciso beber dessa água que jorrou lá no Calvário e que tem vida e quer me dar vida e pode me dar vida em abundância. E é isso que Jesus tem para você nesse dia. A paz do Senhor. Em ti eu encontro, ó Deus, toda a paz e a vida que eu quero viver. E a vida transborda de gozo e de paz. Jesus me transporta
Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos em Deus, no Senhor, toda a paz, toda a alegria, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que a sua alma precisa, você encontra no Senhor. Estamos glorificando a Ele por isso nesta hora. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso culto, desse culto que é colocado na presença de Deus, e nós vamos orar agora. Nós vamos entregar no altar do Senhor a nossa adoração, esse momento em que passamos aos pés dele, louvando e glorificando o seu nome. Eu te convido a orar. Vamos orar juntos, nesse instante, colocando o nosso culto no altar do Senhor. Se possível, mais uma vez, feche os seus olhos para este momento de oração. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, ó Pai, porque a sede da nossa alma foi dessedentada nesta hora. Senhor, tu nos renovas, tu nos alegras, tu renovas a alegria da vida, tu renovas, Senhor, a experiência contigo quando estamos aos teus pés. Louvamos, glorificamos o teu nome, porque grandes coisas tu tens feito por nós e por isso estamos alegres. Senhor, no teu altar colocamos este culto e com ele o nosso louvor e a nossa gratidão por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Agora pedimos, recebe-o, abençoa cada pessoa que está participando desse culto, cada pessoa que está assistindo, Senhor, a essa transmissão, e que o teu nome continue sendo glorificado no nosso meio, no meio da tua igreja. Assim pedimos, recebe no teu altar a nossa adoração, e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lembrar a você o número que você pode telefonar, 0800 707 3076, ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela. Você vai ser atendido por alguém que vai orar por você, vai trazer uma palavra da parte do Senhor. Essa ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia. E também quero te convidar a acessar o nosso canal, o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. O endereço está aparecendo aí na tela e você pode acessar esse canal. Também tem um QR Code, você também pode usar esse recurso para ser redirecionado para esse canal. Lá você terá uma quantidade incontável de conteúdos para você e para toda a sua família. Conteúdos que são muito interessantes, que trazem aprendizado e conhecimento da palavra de Deus e daquilo que é a vontade de Deus. E amanhã, neste mesmo horário, estaremos aqui na Rede TV às 17h30 para mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Maranata, o Senhor Jesus vem!